Em nenhum lugar do mundo a poesia haikai se desenvolveu como aqui no Brasil. Esta foi a conclusão que eu tive após ler este livro aqui, do professor Shiraishi Yoshikazu, cujo título é Burajiru Imin to Go Shichigo, a imigração japonesa e 575. 575 se refere à métrica da poesia haikai, que é composta por 575 sílabas. Há pessoas que chamam isso de sílabas moraicas, mas para simplificar vou chamar aqui de sílabas. E é muito interessante como que esta poesia permanece até hoje ativa aqui dentro do Brasil. E eu vou dar um passo para trás para explicar como que esta poesia curta japonesa, essa poesia sem título, que descreve sobre a natureza, chegou aqui no Brasil. A primeira foi por meio dos franceses, inclusive existem registros que indicam a chegada desta poesia aqui no Brasil antes mesmo dos próprios japoneses. A professora Eunice Suenaga cita que o haiku foi apresentado pelo Monteiro Lobato em 1906. E vai ter outros registros também. O Masuda Goga, que foi um grande poeta que eu vou falar mais adiante, afirma que ela chegou em 1919 via Afrânio Peixoto. De todas as formas, a chegada do haikai aqui no Brasil, deste poema curto, foi mais ou menos contemporâneo à chegada dos imigrantes japoneses aqui no Brasil. E a chegada dos imigrantes japoneses representa naturalmente a chegada de toda a bagagem cultural que os imigrantes japoneses tinham, e uma delas era naturalmente a poesia haikai, que no Japão é mais conhecido como haiku. Tanto é que existem registros do Kasatomaru, que foi a primeira embarcação que chegou, uma das primeiras embarcações, né, que trouxeram os imigrantes aqui no Japão, do Japão para o Brasil, em que tem uma poesia de Shuhei Uetsuka, que também é conhecido como o pai da imigração japonesa ao Brasil, que é conhecido pelo seu nome literário Hyokotsu, e ele leu o seguinte momentos antes do navio atracar no Porto de Santos. Diz o seguinte: Karetaki o miyagete tsukinu iminsen. Karetaki o miyagete tsukinu iminsen. Traduzindo, a nau imigrante chegando, vê-se lá do alto a cascata seca. Então, não seria um exagero afirmar que a chegada do haiku no Brasil foi contemporâneo, foi ao mesmo tempo da chegada dos primeiros imigrantes aqui no Brasil. E o que é interessante? Foram duas vias de chegada desta poesia curta aqui no Brasil. Uma foi via Europa, pela influência francesa, e a outra via imigrantes japoneses, e os dois foram se desenvolvendo sem necessariamente ter uma conversa entre eles, não tiveram um contato. E isto, né, esta mescla destas duas linhas da poesia que foi desenvolvida pelos imigrantes japoneses e pelos literatos aqui do Brasil da época, só se deu no final da década de 1980, principalmente graças ao surgimento do Grêmio Haikai IP, que ela vai incorporar a tradição literária do haiku aqui no Brasil e traz o conceito que chamam de Kachou-Fuwei, que é um termo cunhado pelo poeta Kiyoshi Takahama, em que podemos traduzir como uma expressão poética da beleza da natureza. E para falar sobre poesia haikai ou haiku no Japão, um elemento extremamente importante é o que chamamos de Kigo, que é o termo sazonal. O Japão é marcado, ou pelo menos era marcado, né, que com o aquecimento global está cada vez mais difícil, mas pela definição muito clara das estações, da primavera, do verão, do outono e do inverno. Então, se for na primavera, você consegue imaginar as flores de cerejeira florindo. Durante o verão, você imagina o som das cigarras. Durante o outono, você vê as folhas coradas. E no inverno, você vê as paisagens em neve. Então, as palavras que remetam a cada estação são chamadas de palavras sazonais. E na tradição literária japonesa é obrigatório ter uma palavra sazonal quando você compõe um haiku. E o que acontece nas demais partes do mundo
E por que que eu afirmei no início, né, que o desenvolvimento do haikai aqui no Brasil foi completamente diferente? O mundo ocidental, ao ter contato com o haiku, achou extremamente interessante esta composição curta, de ser apenas 17 sílabas, 5, 7, 5. E eles passaram a encontrar formas de se expressar apenas, né, usando esta restrição de 17 sílabas. Só que isto se deu muito mais a nível de métrica, e esta questão que no Japão é extremamente importante, tanto é que é obrigatório estar presente nas poesias haiku, pelo menos nas tradicionais, não foi tão incorporada. E a mesma coisa aconteceria aqui no Brasil. Só que a diferença é de que aqui no Brasil houve um intercâmbio cultural por parte dos imigrantes japoneses que compunham poesias. E este é um assunto que me toca particularmente porque é muito parecido muito correlato com o tema da minha pesquisa do mestrado. Eu também pesquiso outro tipo de poesia, mas estudo as poesias escritas pelos imigrantes japoneses aqui no Brasil, em japonês, só que é poesia tanka. E por isso que acabei conhecendo, inclusive pessoalmente, né, o professor Shiraishi, quando eu fui fazer um treinamento no Japão. Mas, enfim, e este livro, ele tem como seu propósito mostrar essa transculturalidade do Brasil e do Japão e na produção poética que aconteceu aqui, e destaca uma figura muito importante que se chama Masuda Goga. Ele é um imigrante japonês da província de Kagawa. Ele nasceu em 1911 e veio para o Brasil em 1929. Então veio para cá com 18 anos de idade, fez uma parte da sua formação acadêmica, né? Estudou aqui no Brasil, se não me engano, parte do ensino médio, e ele foi um imigrante que aprendeu bem a língua portuguesa. Tanto é que ele conseguiu compor poemas haiku em português. Eu tenho um exemplo anotado aqui que é o seguinte: libélula voando, para um instante e lança sua sombra no chão. Ele inclusive traduziu esta poesia para o japonês, que é Tobu tombo, tomaru ishun, kage ochi ni. Então ele consegue manter a métrica em ambos os idiomas, que acho que não fica bastante claro de que era necessário uma proficiência muito alta em ambos os idiomas. E o que eu acho impressionante é de que este Masuda Goga, nascido em 1911, ele foi um grande intermediador cultural para trazer essa tradição literária japonesa das palavras sazonais dentro do haikai aqui no Brasil, porque à medida que o tempo vai passando, a produção literária, que era algo restrita à comunidade japonesa, escrita em língua japonesa, então tinha isso, né? A tradição francesa, europeia, era escrita naturalmente em língua portuguesa e os imigrantes escreviam os seus poemas em língua japonesa. E chegou um momento que isto convergiu, porque naturalmente com o passar do tempo vai diminuindo a população que consegue falar um japonês fluente a nível de compor um poema. Então, pouco a pouco, é natural de se imaginar que tinham menos poetas que escreviam em japonês. E o Masuda Goga teve uma função muito importante de conseguir manter esta tradição da poesia haikai aqui no Brasil, começando a trazer brasileiros, ou seja, pessoas que não necessariamente faziam parte da comunidade japonesa, a escrever este poema, mas ainda preservando esta tradição literária de trazer os termos sazonais. No Japão, para vocês terem ideia, existe podemos dizer um livro, né, que se chamam de Saijiki, que é uma coletânea de palavras sazonais, palavras da primavera, do verão, do inverno, do outono, esqueci, né, e também do ano novo. São de 5 categorias que eles trazem. E eles produziram este Saijiki, esta coletânea de palavras sazonais, aqui no Brasil. Então ele pegou palavras da língua portuguesa e categorizou. Esta palavra é da primavera, esta é do verão, esta é do outono e assim sucessivamente. Então, só para dar um exemplo concreto, né, o que eu anotei aqui. Um Kigo, né, uma palavra sazonal tipicamente brasileiro, seria São João. Né? O São João
acontece geralmente nos meses de junho, então representa este período do inverno. Se você pensa num sabiá, você imagina a primavera. Se você pensa na Páscoa, você vai imaginar o período de outono, mais ou menos. E se fala Natal, Panetone, você imagina o período do verão aqui no Brasil. Então ele começou a promover encontros de poetas. E a gente consegue observar isso muito bem num documentário que, se não me engano, os familiares produziram, vou deixar o link aqui na descrição, mostrando como que estes encontros aconteciam e como as poesias eram escritas, né? Então houve um intercâmbio de conhecimento muito ativo em forma de concursos literários, encontros, né, de produção de haiku aqui no Brasil. O livro aqui ele foca muito neste feito e queria compartilhar um pouco, né, do que aprendi dentro deste livro e também para fazer uma divulgação da palestra que o Shiraishi-san vai fazer aqui no Brasil no mês de agosto. Eu estarei lá, inclusive, como intérprete desta palestra. Eu sei que não é um vídeo que necessariamente vai ressoar na grande maioria de vocês, mas acho que é importante trazer este legado que os imigrantes, né, e os poetas brasileiros, nipo-brasileiros e de imigrantes japoneses conseguiram trazer e desenvolver aqui no Brasil. Então, infelizmente, este livro foi publicado neste ano, no final do ano passado, 2025, 2026, não tem tradução para o português, mas de todas as formas eu trouxe uma pitadinha do que eu consegui aprender a respeito disso. Caso queira saber de mais detalhes sobre a poesia japonesa, vocês podem buscar o Grêmio Haikai IP, por exemplo. Tem inclusive uma dissertação de mestrado que trata exatamente sobre este tema, de acesso público, né? Então vou colocar aqui na descrição também. E se você gosta de poesia haiku e o tema da imigração japonesa, eu também vou deixar na descrição um podcast que da Ana Lígia Posetti, uma grande pesquisadora e amiga, da divulgadora da cultura japonesa, em que ela fala sobre o haiku e gentilmente me convidou para falar também deste livro aqui. Então é isso, muito obrigado por ter assistido este vídeo, espero que não tenha ficado muito atropelado, né? E espero que tenha conseguido sentir um pouquinho do gostinho e quão incrível é o fato de existir uma poesia aqui no Brasil que mantém a tradição literária japonesa, mas que é escrita em língua portuguesa, o que eu acho um feito incrível e mostra justamente esta beleza, né, da transculturalidade na literatura. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até agora, deixe seu like e comente o que você achou de o que comentei por aqui. Eu vou comunicar ao professor Shiraishi todos os comentários que tiver por aqui e eu acredito que ele ficará muito contente em saber um pouco do feedback de vocês. Então, mas é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo. Sayonara!